Oi, gente, tudo bem? Bem-vindos aqui mais um vídeo desse canal, canal Medicina da Alma. Sou a Patrícia Cândida Sanguita, sou a mentora, condutora, curandeira que conduz aqui vocês nesse canal e o meu objetivo é ajudar no despertar de consciência e na cura das dores da alma. E hoje, na verdade, eu vou trazer mais um vídeo da série de compartilhar processos de despertar de consciência que eu fiz e eu vou compartilhar com vocês como foi a ressonância harmônica que eu pedi para os meus filhos. Bom, começando, né? Não vou direto ao ponto, não vou enrolar muito. Começando, a ressonância harmônica é aquele tratamento vibracional que é oferecido pelo professor Hélio Couto e que já é um tratamento muito conhecido, muitas pessoas de despertar de consciência já fizeram. Eu comecei a pedir a minha onda no ano de 2021 e já no ano de 2022 eu pedi para o Gabriel, primeiramente, e depois para a Maria, para os meus dois filhos. E na época ele estava com 8 anos e ela com 6 anos. E eu vou compartilhar aqui com vocês como foi com cada um deles, né? Eu realmente quase nunca falo sobre os meus filhos, ou faço vídeos, ou coloco fotos, por quê? Porque a história deles é deles, né? Então, às vezes a gente tá nas redes sociais e sem querer a gente expõe as pessoas que ama e eles têm a própria vida deles, eles têm o direito de escolher se vão ou não ser expostos. Mas esse aqui é um assunto que eu acho que é de relevância, né, e que eu posso compartilhar. Na verdade, eu senti que é uma grande responsabilidade você pedir uma RH para uma criança, para um filho. Por quê? Porque a RH ela influencia diretamente no processo de desenvolvimento enquanto pessoa daquele ser. Tanto é que as regras são bem claras. Você só pode pedir a ressonância harmônica para você ou para um menor de 18 anos, caso você seja responsável legal, o pai ou a mãe. Como eu sou a mãe e gosto muito do tratamento da RH, eu pedi realmente para ver como é que seria para os meus filhos. Naquela época, a gente sempre teve alguns desafios com o Gabriel em relação à alimentação, mas ele também passava por um processo de. é, Ali perto dos 8 anos, ele estava vivendo um processo de baixa autoestima, de questões ligadas à escola, e também tinham questões ali do desenvolvimento dele, sabe? Assim, que não estavam muito claras. Sabe quando a criança está bem, mas tem algumas coisas que podem melhorar? O que eu senti quando pedi a onda para ele? Eu pedi para ele 3 vezes. E eu senti que essa criança, que a minha criança, que o meu menino, ele se harmonizou muito. Então, sabe quando as coisas dão certo de repente? Então, quando eu pedi a onda, ele estava esperando por uma vaga com uma terapeuta bem renomada aqui. E de repente, naquela semana saiu a vaga, sabe? Foi assim, tipo, e esse ano que ele fez a terapia com ela foi um ano incrível, porque ele realmente teve um ganho muito grande na parte socioemocional, na parte de desenvolvimento mesmo enquanto criança. Então foi algo que a gente estava numa lista de espera gigante e que a gente conseguiu de repente. Então esse foi uma das coisas que aconteceu. A outra questão é que se eu pergunto para ele, se você perguntar para ele qual foi o melhor ano da vida dele, ele vai te dizer que foi 2022. E foi um ano em que ele ficou muito harmonizado. Tudo dava certo na escola, ele fluía, ele estava bem com os amigos, ele estava principalmente muito bem consigo mesmo. Então, assim, a onda fez muito bem para ele, enquanto criança, enquanto eu percebi que ele acessou muito fácil esse lugar e que foi realmente um potencializador. Tanto é que eu pedi depois novamente, e ele teve uma questão de saúde ali no final do ano de 2022 que mudou completamente a história dele, que realmente fez um antes e um depois. Então, depois dessa questão de saúde que ele teve, eu pedi mais uma vez. E foi incrível, porque depois, quando eu pedi mais uma vez, o que que aconteceu, né? Aconteceu que daquela vez que eu pedi, quando a gente passou por essas questões de saúde, a gente estava esperando também uma vaga com o neurologista, e a gente estava esperando algumas questões ali dele se resolverem, e foi tudo de uma vez. Então, assim, a gente encontrou a pessoa certa, o tratamento correto, e assim, também tudo se encaminhou. Então, o que eu percebi que a onda fez, principalmente para ele, foi encaminhar coisas que precisavam ser encaminhadas. É como se abrisse. Sabe aquelas vibrações que às vezes dificultam na nossa vida? Então é como se abrisse um canal ali para que as coisas
passassem de uma forma mais leve. Então, ele sempre se beneficiou bastante. Eu não pedi novamente porque eu achei que não precisava mais, assim, eu queria ver o desenvolvimento dele como ser que ele é, né? Ele já tem, assim, os meus filhos, graças a Deus, assim, acho que pelo processo que eu vivo, não que eles sejam perfeitos, eles não são, mas pelos meus processos, eles têm um aprendizado interno muito grande. Então, eu sinto que ele está no caminho e que nesse momento a RH não é mais necessária. Então, eu pedi realmente 3 vezes e eu não estou pedindo mais. Com a Maria foi muito interessante também. Eu pedi a RH, ela chegou num dia, no outro dia, a gente teve um episódio em que ela foi cortar o cabelo. E o cabelo dela era enorme, continua hoje enorme também, assim, muito grande. E de repente a gente decidiu que ele ficaria curto. Então foi como se tivesse. A minha sensação ali foi de fazer uma limpeza, sabe? Tirou o meu cabelo enorme, foi como se tivesse limpado um campo. E ela ficou muito suave com aquele cabelo curtinho. Ela ficou ali muito tempo com o cabelo curto. Hoje ela não quer mais o cabelo curto, enfim, mas ficou muito suave, ficou muito leve. É como se tivesse tirado coisas, resíduos que eu não sei explicar exatamente como, mas a gente sabe, né, que tem magnetismo em tudo. É como se tivesse limpado alguns resíduos. Só que com ela, o que que eu senti? E eu já vi muitos adultos descreverem isso, certo? Eu tenho alguns amigos e amigas que fazem RH e eles descrevem isso, que adoecem muito quando pedem a onda. Então, no caso da Maria, ela adoeceu várias vezes ao longo daquele ano. E esses adoecimentos eram limpezas. Então, ela fez uma limpeza profunda. Foi um ano também que eu pedi, acho que 2 vezes a onda. E ela fez uma limpeza profunda do campo dela, que canalizou tudo no corpo. Então, ela teve várias crises de asma. Foi um ano que a gente precisou usar mais de uma vez antibiótico. E, assim, geralmente não é desse jeito, né? Então, ela realmente adoeceu muito. Isso me assustou. Só que a minha intuição e a minha percepção e o meu campo liam da seguinte forma: ela está limpando questões que não vão ser favoráveis na vida adulta. Se eu não tivesse essa percepção da antroposofia, talvez eu sofresse mais. Mas dentro da percepção da antroposofia, a gente tem esse olhar, né, de que até os 7 anos, então, como eu pedi para ela antes dos 7 anos, de que até os 7 anos o corpo ele limpa muita coisa da nossa ancestralidade através das doenças. Então, a gente tem aquelas doenças todas da infância, também como um processo que é importante para a limpeza das células e memórias que vêm da ancestralidade. Então, o que eu sentia era que ela estava potencializando as curas do meu feminino através das questões que ela teve de saúde. Olha que coisa louca, né? Foi tranquilo, foi leve. Por outro lado, eu sinto que isso abriu uma pessoa, uma criança, né, que foi se tornando realmente muito mais inteira sobre ela mesma, sabe? Ela sempre tinha uma questão assim de insegurança. A gente percebe quando os filhos são mais inseguros e tudo mais, né? E aquilo foi abrindo um campo de uma criança segura, inteira de si, bem resolvida. E ela é assim, né? Ela é assim ainda com 9 anos hoje. Então, no geral, estou contando bem em detalhes o que aconteceu com cada um deles, mas no geral eu vejo que foi uma experiência muito, muito positiva. E por que que você parou, Patrícia? Porque eu quero deixar, eu entendi muito, muito, entendo muito a importância do somos todos um. E os filhos, eles são realmente uma extensão nossa. Então, quando eu faço as curas em mim, elas reverberam nos meus filhos. Então, assim, eu não quero. é, ficar buscando talvez cura para eles, mas cura para mim, porque eu sei que as minhas curas emocionais, as minhas curas no campo vibracional emocional, que elas vão trazer aspectos muito positivos para eles e eu já vejo isso acontecendo. Isso não significa que a vida deles é mais fácil, muito pelo contrário. Todos os rojões da vida que acontecem comigo, com o pai deles, tudo isso afeta uma criança, né? Então eles passam por grandes transformações, mas eles constroem, eles têm construído dentro de si uma maturidade, que é a maturidade que eu busco para mim. Então, a melhor forma que eu entendi de apoiar os meus filhos no crescimento e desenvolvimento deles enquanto seres espirituais é me desenvolver como um ser espiritual, é desenvolver o meu autoconhecimento, é trazer o meu crescimento e fazer disso uma verdade, porque a minha verdade, ela ecoa. Então, se a minha verdade ecoa, isso faz sentido para eles e acaba se tornando uma verdade para eles também. Então, assim, no geral, a onda, né, da ressonância harmônica, eu tenho, assim, tipo, paixão, eu acho que é incrível.
Acho que é um tratamento muito, muito, muito incrível. Se tem uma pessoa que eu considero idônea e correta, em todas as questões de tudo que se fala sobre cocriação, essa pessoa é o professor Hélio Couto. E eu posso dizer, sei lá, talvez eu só sinta isso, mas eu acho que aquela dedicação que ele tem, com tantas aulas, com tantos projetos, né? E ele já está bem idoso e ainda fazendo tudo isso, fazendo essas transformações, ele foi o pioneiro. Hoje muita gente fala o que ele fala, né? Então ali as palestras dele são de 2012 e eu recomendo muito que vocês assistam, mas parece que são de hoje. Então quando a gente faz aqui todo aquele estudo de preparo para ressonância harmônica, a gente lê, estuda as palestras dele antigas e eu recomendo super que vocês assistam. E eu também recomendo muito o RH. Ah, se você recomenda que eu faça para os meus filhos? Olha, eu não recomendo nem desrecomendo. Eu digo o seguinte: é possível sim, até os 18 anos, e é um teste. Então, por exemplo, como eu disse para vocês, para o Gabriel, eu achei muito leve. Para Maria, eu já achei que teve muita limpeza e muita catarse. Então, eu preferi para ela, eu acho que eu pedi uma ou duas vezes apenas. Hoje eu não peço para nenhum dos dois, porque eu entendi e quero realmente fazer as curas em mim para que reverberem neles. Então é isso, eu espero que eu tenha contribuído. Se sim, comece a me seguir aqui. Os nossos conteúdos variam desde. Eu gosto muito de mergulhar na jornada arquetípica dos florais. Se você ainda não conhece esse tema, comece a ouvir meus vídeos aqui. Sou uma curandeira, né? Tenho uma mentoria chamada Curandeiras Contemporâneas. Faço esse trabalho já há muitos anos e agora eu decidi vir para o YouTube para potencializar ele um pouquinho mais. Então é isso, gente. Um abraço para vocês e até mais.